Boa noite. Mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós, para todos que estão ligados, sintonizados, antenados no YouTube, Instagram, Facebook. Você que está também no seu trabalho, na sua casa, ou até no volante do carro. É importante que nós vamos ler hoje sobre uma passagem em que Jesus mostrou o seu poder libertador que está sobre ele, porque ele continua fazendo essa obra. Ele continua operando em tudo e em todos, aqueles que buscam, aqueles que esperam, que confiam em sua palavra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vamos falar a respeito de um homem que foi transformado. Um homem que ninguém dava nada por ele, já tinham largado de mão, já tinham abandonado ele. E quando Jesus apareceu na vida dele, houve uma transformação. Algo que muitas pessoas precisam ver e acontecer em suas vidas também. Na minha vida já aconteceu isso uma vez e eu tenho certeza que na vida de muitos ainda precisam acontecer. Quando Jesus opera, ele opera com o seu poder, a sua glória, a sua graça, para fazer um milagre que precisa acontecer em nossas vidas. Então, você que já abriu sua Bíblia, livro Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Vamos ler até o 20, versículo 20. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, despedaçados, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus, ao longe correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro, no mar. Era quase 2.000 porcos. E afogaram-se no mar. E os que se apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo viram, contaram-lhe que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Versículo 17.
e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, ou seja, das suas cidades. E entrando ele no barco, rogava o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20, para terminar. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo que a tua graça e tua misericórdia esteja, Senhor, sobre nós, sobre esta palavra, para fazer com que o teu poder opere em tudo, em todos aqueles que estão precisando ser libertos, curados, transformados, para que a tua glória se estabeleça, Senhor, o teu reino se estabeleça, o teu amor e a tua graça opere em abundância. Em nome de Jesus, amém. No versículo 4, Jesus acabara de atravessar o mar da Galileia, uma tremenda tempestade, enfrentar a fúria do mar da Galileia, e agora, ao enfrentar a fúria de um homem possesso, tanto o mar quanto o homem eram indomáveis por forças humanas, mas Jesus subjugou a ambos. Era noite, era uma noite depois de acalmar o mar da Galileia, aquele mar raivoso, aquele mar que veio, que o vento batia e quase levando o barco que eles estavam atravessando a pique. Jesus não deixou aquele barco ir a pique. Ele deu uma ordem. Ele falou ao mar e falou ao vento. O lago da Galileia era um lago, o mar da Galileia era um lago de água doce, medindo 21 quilômetros de comprimento e 40 quilômetros de largura. Jesus desembarcou no lado oriental daquele lago. Não era um lugar onde as pessoas embarcavam, os hebreus, os judeus. E ali era uma cidade gentílica, 10 cidades gentílicas, que não conhecia o reino de Deus, não conhecia Jesus, viviam em uma outra religião. Eles adoravam, faziam tudo ao contrário daquilo que era do reino de Deus. Era um território gentílico e ali se criava porcos, muitos porcos, que para os judeus eram animais imundos. Toda aquela região era formada por 10 cidades chamadas Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que tinham um conjunto e que viviam no mesmo bloco, na mesma religião, na mesma economia. Então eles tinham essa economia, a economia deles girava em torno de criação de porcos. Cada cidade, cada bairro, cada lugar tinha a sua característica de plantação, de criação. E Decápolis era assim, era uma cidade, eram 10 cidades em que criavam porcos. Ali Jesus desembarcou. E quando Jesus desembarcou ali naquele lugar, foi justamente perto de um cemitério. Jesus, aquele que gera vida, chegou num lugar onde só tinha mortos. Inclusive, esse homem que estava endemoniado, ele vivia no meio dos sepulcros. Era um homem atormentado. Era um homem que vivia sem paz, vivia no meio de mortos. Ele mesmo era um morto-vivo que andava no meio dos mortos. Diz a Bíblia que onde Jesus desembarcou era um cemitério com muitos sepulcros. Muitos sepulcros. E naquela noite veio um homem que há muito tempo não se vestia, estava nu.
Misericórdia. Furioso, violento, com a sua mente completamente adoecida, gritando de dia e de noite, atormentado, desequilibrado, e as pessoas tinham até medo de passar por ali. E quando aquele homem vê Jesus desembarcando, ele corre ao encontro de Jesus e se prostra e adora Jesus e pergunta: por que vieste atormentar-me antes do tempo? O demônio sabe quem é Jesus. O demônio sabe muito bem qual o poder que Jesus tem. Por isso ele falou: por que vieste me atormentar antes do tempo? Não me mande para fora do país. Mande-me para a manada desses porcos. Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Ali, aquele homem estava completamente amarrado, dominado, possesso daqueles espíritos imundos, e havia uma legião. Uma legião, como diz os soldados romanos, como era o nome de um pelotão de 6.000 homens, eram chamados de legiões. Então esse homem esses demônios tinham essa característica de estar acumulando ali, através de tudo aquilo que aquele homem viveu, tudo aquilo que aquele homem praticou em sua vida, foi dando habilitação, foi dando direito, foi cometendo pecados em cima de outros, morte. E tudo aquilo que ele fazia ao longo da sua vida foi abrindo portas, foi abrindo brechas, foi dando direito, foi dando habilitações para que esses demônios entrassem na vida dele. 6.000 demônios. Não é pouca coisa não, são 6.000 demônios. Demônio não ocupa espaço, são espíritos, e iam se acumulando ali naquele homem. Então, Jesus liberta, cura, transforma e manda-o para anunciar as boas novas que ele recebeu de Jesus e que também o salvara daquelas correntes, daquelas amarras e tudo aquilo em que ele estava vivendo. Jesus o comissiona às 10 cidades gentílicas e foi um missionário naquela cidade. Este foi o investimento que Jesus fez na vida daquele homem. Mas como vemos as obras de Satanás, na vida deste homem é devastadora. Este homem perdeu a família, perdeu a liberdade. Este homem era um foragido da justiça. Lemos que várias vezes foi preso, colocado em cadeias, algemados, mas era um foragido, ninguém conseguia segurá-lo, mantê-lo sob grades e algemas Só Jesus, diga só Jesus. Tudo, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu. E aí foi chegar num lugar, foi morar num lugar onde era um lugar de mortos, sepulcros, muitos sepulcros. E aquilo ali, Jesus sabia o porquê ele estava atravessando aquele mar da Galileia para chegar naquele lugar aonde estava esse homem que para Jesus seria um homem que daria testemunho do poder libertador de Jesus, do poder e da glória de Deus que estava sobre Jesus. E ali ele fez essa obra. Jesus olha para este homem, ele já tinha perdido tudo, família, liberdade, decência, saúde física, saúde mental, sua dignidade, sua paz. Era um fantasma vivo, vivendo entre os mortos. Diga, misericórdia, Senhor. No versículo 9, vemos o seguinte: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião, porque somos muitos.
Somos muitos. Era muita coisa. Nenhum ser humano mortal poderia fazer na vida daquele homem o que Jesus fez. Só Jesus. Só ele tinha esse poder. Porque muitas das vezes ele tinha sido preso. Em cadeia nenhuma, algema nenhuma, corrente nenhuma, grilhões nenhum poderia segurar aquele homem. Porque o demônio, os demônios, têm forças descomunais. E tudo que colocavam sobre ele, ele arrebentava, fugia. E o único lugar aonde não procuravam mais prendê-lo era no meio dos mortos. No meio dos mortos, é como se fosse um homem morto também. Ninguém vai procurar um homem morto. Ele estava praticamente morto. Mas no reino de Deus não tem lixeira. Preste bem atenção, no reino de Deus não tem lixeira. Deus não descarta, não rejeita, não joga no lado do lixo aquilo que o homem despreza, que os homens desprezam. Mas Jesus faz daquilo que todo mundo rejeita. Aonde todo mundo rejeita, o homem ou a mulher que todo mundo rejeita, uma nova pessoa. Transforma, cura, liberta, ressuscita e ainda o capacita e usa para que ele seja um instrumento para salvar, com seu testemunho, salvar outras vidas. Conquistar e ganhar outras vidas para Jesus, para o reino de Deus. Então, quando esse demônio falou, somos muitos, ele pensou que não ia acontecer nada ali. Mas ali estava começando uma nova vida para aquele homem que vivia atormentado. Ele gritava a noite toda, o dia inteiro, se machucava com pedras, vivia no meio dos sepulcros atormentado. E quem passasse por ali tinha medo de se deparar com aquele homem. Legião é o meu nome, somos muitos. Legião é uma corporação, 6.000 soldados. Essa corporação era temível. Ela por onde passava devastava. Era uma corporação destruidora, conquistadora de territórios. Legião era um exército temido de Roma. Era um exército onde flecheiros, lançadores de arcos, arqueiros, lanças, tinha lançadores de fogo, incendiários, eles devastavam o território quando passavam. Assim também era aquele demônio, ninguém conseguia segurá-lo. E Jesus, quando chega ali naquele lugar de mortos, ele gera vida naquele homem que para todos os moradores que conheciam aquele homem, aquele lugar, sepulcros, nem passavam por perto. Dizia, não tem mais jeito. Vai morrer aí, o final dele é morte e não tem jeito. Ali também estavam manadas de porcos, que eram animais impuros. Aqui tem uma lição que o diabo, quando entra na vida de uma pessoa, leva à impureza. Sujeira, porcaria e só coisa que não presta. Uma pessoa que governa, que era governada por espíritos malignos, ela só entra em sujeira. Você já percebeu isso? Ao seu redor, com quem você já viu e com quem você já conviveu, da família ou amigos. E quando uma pessoa está endemoniada, ela só procura coisa ruim, sujeira, vícios, degradação. Vira a pior espécie do ser humano. O demônio faz isso nas pessoas. Ela perde o caráter, perde a moral, perde o valor próprio, não se ama mais, não tem mais amor a si próprio. Assim que o demônio faz.
Uma pessoa que é governada por demônios, ela entra na pornografia, promiscuidade, pedofilia, maldade, imoralidade e violência também. Hoje em dia vemos muito a parte de violência. A violência está generalizada, principalmente no feminicídio. Mulheres sendo mortas de uma forma tão cruel, covarde, assaltos, morte por pouca coisa, por migalha, por um celular. Pessoas endemoniadas, pessoas que não têm noção do valor de uma vida. Mas Jesus veio para transformar. Jesus veio para mudar essas vidas. A Bíblia nos mostra que não há poder transformador a não ser no Evangelho, a não ser através de Cristo. Ele pode fazer essa obra. Alguns estudiosos chegaram a pensar que o problema de muitas pessoas era a ignorância. Se todos tivessem instrução, estaria tudo resolvido. Não, não é verdade. Tem muitas pessoas que têm cultura, muita instrução, e são corruptos, são violentos, são maus, são mentirosos, perversos, assassinos. Não basta só formação, é preciso libertação. Não basta só informação, é preciso libertação. É preciso transformação, não basta conhecimento, é preciso conversão. Se converter dos seus maus caminhos. É isso que diz lá em 2 Crônicas 7:14. Se converter dos maus caminhos. O que a sociedade faz com essas pessoas? Rejeita, abandona, despreza. O que a sociedade dessa cidade estava fazendo lá em Gadara? Valorizou mais os porcos do que gente. Quando a cidade foi informada que acontecera com aquele homem, a cidade inteira saiu para ver aquilo, o impossível que tinha acontecido com aquele homem. Para todos da cidade, era impossível aquele homem estar regenerado, aquele homem estar transformado. Para aquela cidade toda que saiu para ver aquele homem, a quem Jesus libertou de 6.000 demônios. 6.000 demônios, não é brincadeira não, é muito demônio. E quando Jesus chegou ali, os homens daquela cidade chegaram ali, naquela situação onde o homem estava sentado, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tinha. Versículo 15 fala sobre isso. E foram ter com Jesus, chegaram até Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O homem estava totalmente transformado. Aquilo para todas as pessoas daquela cidade era impossível de acontecer. O que já aconteceu com você antes e depois de encontrar com Jesus, depois de aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, algumas coisas eram impossíveis para você. Algumas coisas eram impossíveis para mim. Algumas coisas eram impossíveis de acontecer na vida de muitos. Mas Jesus começou a mostrar que ele podia mudar a nossa história. E mudou, e tem mudado. E vai mudar muito mais ainda, diga glória a Deus. E vai mudar muito mais ainda se você continuar neste caminho. Se você permanecer perseverando, fiel à palavra de Deus. Porque assim Deus quer fazer na sua vida. Porque Jesus é o caminho para Deus operar isso. Esse milagre, esse impossível na sua vida.
Então, o versículo 15 fala sobre isso. Ele estava assentado, ou seja, aquele homem que vivia agitado para lá e para cá, no meio do sepulcro, se machucando com pedra, gritando, de dia e de noite, estava calmo, sentado, vestido, ele vivia nu, andava nu há muito tempo, não botava uma roupa, vivia nu, correndo no meio dos sepulcros, das tumbas, gritando, se esperneando, agonizante, atormentado pelos 6.000 demônios que estavam sobre ele, em perfeito juízo, completamente transformado, completamente curado. Aí, algumas pessoas pensam o seguinte, tem certas doenças que muitas pessoas levam para o médico, um bom psiquiatra, um bom remédio, e pensam que vai resolver a situação. Vai resolver aquele problema daquela pessoa, daquele filho, daquele marido, daquela esposa, daquela filha. Mas não. Tem certas enfermidades, tem certas situações que acontecem na vida de pessoas que o problema não é um bom médico, não é um bom psiquiatra, não é um bom remédio. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho libertador, a palavra poderosa que liberta de Jesus para fazer um milagre na vida daquelas pessoas que estão há muito tempo aprisionadas, há muito tempo acorrentadas, há muito tempo precisando que Jesus chegue na vida deles para fazer uma obra restauradora, uma obra de libertação. Eu tenho certeza que eu estou falando com você agora, que está me ouvindo, e vendo, acompanhando esta palavra. Eu tenho certeza que Jesus, ele já está olhando para você e fala assim, eu posso te libertar. Basta que você fale comigo. Basta que você chame pelo meu nome, Jesus, filho de Davi. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Senhor dos Senhores, faz esta obra na minha vida. Eu tenho certeza que você agora que está comigo nessa live, está agora pedindo, se esse Jesus existe, Halabashuri Kantarabanai, Redekaya Noshianai. Eu tenho certeza que você que está aí agora me ouvindo está falando, se Jesus realmente é o libertador, ele vai me tirar dessa situação que eu já tentei com várias maneiras, com vários remédios, com vários médicos, e até hoje eu não consegui. Porque o problema não é físico, o problema não vai ser resolvido com remédio, o problema vai ser resolvido com Jesus entrando na sua vida e restaurando completamente a sua vida. Preste bem atenção, hoje é o dia em que você pode ter um marco na sua vida de transformação, o início de transformação, o início de libertação, o início onde você vai viver uma nova vida, para viver glorificando o nome do Senhor e declarando só o Senhor é Deus. E declarando que Jesus é o meu libertador. Foi Ele que me libertou do vício, do cigarro, do álcool, da maconha, da cocaína, da prostituição, do adultério, desse espírito de roubo, desse espírito de mentira, que me prendia, de roubo, que me fazia roubar, de vício que me fazia gastar todo o dinheiro com bebida, com maconha, com cocaína. É com você. É com você que eu estou falando também. O Senhor quer fazer essa obra na sua vida. Basta que você o chame, clame por Ele. Chame por Ele. Ele virá ao seu socorro.
e vai te ajudar. Então aqueles homens da cidade vieram e viram aquele homem assentado, vestido, em perfeito juízo. O demônio, quando entra na vida de um homem, ele também deixa a pessoa nua, a sensualidade, o nu artístico, a sensualidade, que as pessoas começam a mostrar o corpo, provocando lascívia. Tudo isso é demônio. Você não precisa se mostrar. Não precisa se mostrar para ser aceita. O mais importante é o que está dentro de você, não o exterior. O mais importante é o que você é por dentro, não por fora. Jesus, Deus e o Espírito Santo está começando a operar na sua vida agora. O Espírito Santo está começando a operar na sua vida agora. Você que vivia cada vez mais querendo se mostrar sensual, atraente, você não tem que ser atraente pelo que você mostra do seu corpo. Você tem que ser atraente pelo que você tem dentro de você. O Espírito de Deus. A primeira atitude de Jesus foi libertar aquele homem do que estava cheio de poder dos demônios. Jesus foi libertar aquele homem do poder dos demônios. Era muito poder. Era muito poder do demônio aquele homem. Mas maior que está em nós, Jesus, do que aquele que está no mundo, os demônios, Satanás e seus demônios. Os demônios fizeram pedidos. Os demônios fizeram 4 pedidos a Jesus. Não nos atormente. Primeiro. Segundo, não nos mande para o abismo. Eles sabiam que podia ir para o abismo, conheciam o abismo. Terceiro, não nos mande para fora do país. Ou seja, eles não queriam sair daquele país, eles queriam permanecer. Eram demônios regionais, territoriais. Mande-nos para esta manada de porcos. Versículo 15. Aí nós falamos aqui de novo. Os demônios, eles fazem tudo de ruim, tudo de mal, tudo de sujeira, tudo para envergonhar, tudo para roubar, tudo para matar e destruir uma pessoa. Esse homem estava nu, não tinha paz, não tinha sossego, era atormentado dia e de noite.